Fala analista, agora vamos falar como construir um indicador eficiente para dentro da nossa empresa, para a nossa estrutura, para o nosso setor. E para isso, a gente vai passar por 15 características que possuem um bom indicador. Dificilmente a gente vai ter as 15 características dentro ali do indicador, mas para a construção de um indicador, a gente tem que pensar nessas características para conseguir construí-lo e que ele seja útil para dentro da nossa estrutura, para dentro da nossa empresa. Vamos passar pelas 15 características que compõem aí um bom indicador. O primeiro lá é a relevância dos indicadores para a gestão. A gente precisa entender como analista de dados, analista de negócio, se faz sentido de fato controlar tal aspecto, se aquilo é um fator crítico para a minha empresa, para a minha área, para o meu setor. E como dica a gente segue lá, ó, avalie com cuidado se vale a pena gastar a energia com tal informação. Entra naquela coisa do indicador, se ele é relevante, o quão ele é relevante e se vale a pena eu gastar esforço e energia para construir aquele indicador. Essa é a dica número 1. Vamos agora para a dica número 2, característica número 2 de um bom indicador. Credibilidade do resultado. Quando os dados que alimentam o indicador não são confiáveis ou geram margem para manipulação, principalmente intervenção humana ali, qualquer um pode ter acesso àquilo, mexer na planilha, mexer no sistema, no banco de dados, que seja, isso não é um fator bom para o nosso indicador. Ele vai ter um comprometimento no seu resultado. E como dica a gente traz, utilize sempre fontes de dados confiáveis, faça auditorias dentro daquele processo de alimentação e cheque isso com regularidade, para a gente ter um resultado aí com credibilidade. A terceira dica é o nível de esforço. Nós, como analistas, como desenvolvedores aí de análise de dados, criar uma gestão mais assertiva, a gente tem que sempre priorizar a questão do valor da informação versus o esforço para calcular determinado resultado. Ou seja, a gente às vezes quer criar um indicador mirabolante que vai gastar muito esforço ali da equipe de trabalho, de recursos tecnológicos e até mesmo financeiro, e isso não vai impactar tanto no nosso negócio. Então, muitas vezes, os indicadores mais simples são suficientes para o apoio aí à tomada de decisão. Nem sempre o caminho mais difícil, mais complexo, é o que vai trazer o melhor resultado. Então, vamos sempre priorizar aí o nível de esforço, né? A questão do quão aquilo vai impactar o resultado para o meu setor, para a minha empresa, e o quão de esforço eu vou ter para calcular aquilo. Nem sempre ali o mais mirabolante é o ideal, tá? Pensem sempre em minimizar o esforço para chegar a um determinado resultado, que esse caminho, às vezes do básico bem feito, vai trazer resultados incríveis aí para dentro da sua área, da sua gestão. A quarta característica é a simplicidade de interpretação pelos usuários. É muito importante que os usuários compreendam de forma rápida e correta o que os indicadores querem dizer e medir, né? Então não basta a gente ter vários indicadores ali estruturados, e se eles forem muito complexos, o usuário ali, quem está no dia a dia operando, que vai mudar a estratégia, se ele não consegue interpretar aquilo de uma maneira rápida e correta, aquilo não vai servir de nada, vai ser só mais um processo ali dentro da minha organização, dentro do meu setor, que está de enfeite ali, e eu não estou tendo utilidade naquilo e trazendo proveito de fato para minha empresa, para o meu setor. Então, aí, como dica, a gente tem que evitar ao máximo indicadores complexos que possam gerar confusão aí por parte dos usuários. Quinta característica, simplicidade do cálculo. Quanto mais simples ali o algoritmo do cálculo do indicador, mais rápido e seguro será o processo de apuramento do resultado. Como dica nesse tópico, a gente traz o quê? Se for muito complexo o cálculo ali, o algoritmo por trás daquele indicador, tenta de alguma outra maneira imaginar algum outro cenário que a gente possa substituir por outro indicador que cumpra o mesmo papel. Porque sempre vamos priorizar a simplicidade aqui nos processos, na questão dos cálculos, dos algoritmos. Sempre existe uma saída mais básica ali para o nosso dia a dia, para a gente dar continuidade nessa estrutura. Então vamos priorizar sempre a simplicidade. A sexta característica é dada por ter as fontes de dados dentro de casa. A gente tem que priorizar que os algoritmos tenham como fonte de dados os dados de fácil acesso e que estejam no controle da organização. A gente nunca pode depender de terceiros aí, não que não possa nunca, mas evitar ao máximo depender de terceiros e pensar sempre em registrar esses dados aí dentro de casa, ter fácil acesso com processos controlados, auditáveis, para ter uma fonte de dados segura para a gente realizar o controle aí dos nossos indicadores e até mesmo a questão dos cálculos em relação à base de dados. A característica número 7 é a questão do cálculo automático. É a possibilidade de ter indicadores que serão alimentados automaticamente
evitando aí a intervenção humana. A gente não vai ter contato humano direto lá, possibilitando manipulações de resultado ou até mesmo erros, né, manuais, e credibilizando de fato o processo, tornando muito mais ágil esse monitoramento e esse cálculo. Essas bases de dados aí, com automatização, criando fluxos de processo e fluxos de dados, a gente consegue fazer isso através da criação de dashboards, por exemplo, ou cálculos previamente estabelecidos lá no Excel ou no Google Sheets. Quanto mais a gente automatizar o nosso processo, melhor vai ser o nosso resultado e a gente não vai correr o risco de cometer erros aí de acordo com a intervenção humana. A característica número 8 é dada pela possibilidade de auditar as fontes de dados. Essa possibilidade de os dados poderem ser auditados e poderem ser identificados possíveis erros faz com que os responsáveis pela ingestão dos dados sejam mais cautelosos durante esse processo. Não coloquem lá, não façam as coisas de forma atropelada, tenham um cuidado maior, porque sabe que em algum momento alguém ou algum responsável ali pela governança de dados pode ir lá verificar essas fontes de dados se o processo está sendo feito da melhor maneira. E como dica, né, implementar sempre processos de registro de dados que permitam esse tipo de verificação vai precaver você de fazer as coisas no automático de qualquer jeito, né? Porque a gente sabe que vai ter que entregar um produto ali, uma atividade que vai ser auditada por alguém depois, por um responsável acima de você ou responsável pela governança de dados da área. Então, a dica 8 é muito importante, essa questão aí de poder auditar os seus dados, suas fontes de dados, tudo que vai ser ingerido ali dentro do seu sistema, dentro da sua empresa, os dados transacionados. A característica número 9 é o alinhamento com a frequência do monitoramento. Ou seja, a gente tem que dar o resultado para aquele indicador de acordo com a frequência que foi pré-estabelecida pela gestão previamente ali. A gente tem que sempre se certificar quando vai construir um indicador se a gente vai conseguir dar o resultado dele dentro do período que foi estimado ali, pré-estabelecido pela sua gestão, pela diretoria como um todo, porque se isso não for viável, a gente tem que declinar a criação desse indicador. Já a dica número 10 é a possibilidade de calcular aquele indicador em momentos específicos. Ou seja, de repente aconteceu um imprevisto dentro da empresa, tem alguma coisa rolando lá que a diretoria está com um sério problema e você tem que fazer aquele report daquele indicador na hora ali no momento. Se o indicador não for viável, não tiver essa capacidade, o ideal é que a gente evite a criação desse tipo de indicador, que ele não pode ser reportado a qualquer momento. Mas a gente sabe que existem cenários que isso fica inviável e não é possível criar esse tipo de indicador. Porém, a gente deixa como boa prática aí na característica número 10, evitar a construção desse tipo de indicador. A 11ª característica é que seu indicador seja protegido de efeitos externos. É necessário identificar e compreender quais efeitos externos podem impactar e mascarar de repente o resultado interno ali da sua empresa. Então, ao criar um indicador, a gente tem que se certificar que nenhum fator externo aí possa maquiar algum resultado interno, né? Porque eu posso estar levando o direcionamento da minha empresa para um caminho totalmente equivocado, porque fatores externos estão diretamente ou indiretamente impactando nesses resultados. Então, a gente tem que se certificar disso antes de construir um indicador. A 12ª dica é que um indicador não gere efeitos negativos dentro da empresa. É importante verificar se a utilização de um determinado indicador não vai provocar na empresa um efeito negativo ali nos indicadores de eficácia, eficiência ou até mesmo na qualidade. Como dica, a gente traz que antes de validar esse tipo de indicador, a gente tem que promover uma reflexão para ver se a gente consegue identificar efeitos negativos, né, na implementação do mesmo. E se a gente identificar, a gente tem que criar algum plano de ação para minimizar aí ou eliminar esses efeitos negativos. A 13ª característica é que para esse indicador ele tem a possibilidade de benchmarking, ou seja, eu consigo utilizar aquele indicador, o resultado dele, para comparar o desempenho entre áreas. Isso aí gera uma competição e promove aquela questão da melhoria contínua que a gente vem abordando ao longo desse tópico de indicador de gestão. Quando a gente falou lá do Six Sigma, do ciclo de melhoria contínua através do DMake, e a gente procurar usar indicadores simples que permitam essa comparação. Então, essa questão do benchmarking é fundamental para o processo de melhoria contínua. A 14ª característica é que o indicador seja atualizado, ou seja, os indicadores devem ser rapidamente substituídos por outros, quando deixarem de ser úteis ali para o dia a dia, para as necessidades da empresa.
A gente deve promover a substituição de um indicador assim que ele se tornar obsoleto. Isso é fundamental para dar vazão a novos projetos e necessidades da empresa e até mesmo para o crescimento da área. A última característica, a 15ª, é a possibilidade de criar uma meta em relação àquele indicador. A existência de uma meta é uma referência preciosa para que possa perceber a distância ali em relação às realizações, se a gente está dentro do planejado, se a gente está indo no caminho certo ou estamos longe de alcançar o que a gente esperava ali previamente. Os indicadores devem ter a possibilidade de ter metas anuais em função às possibilidades de frequência e monitoramento que de fato a empresa esperava. Então a gente tem que ter um indicador e para cada indicador a gente tem que ter a possibilidade de meta, porque senão a gente nunca sabe se estamos de fato alcançando os nossos resultados e se estamos indo no caminho certo.